O aparelho genital feminino é formado pelos órgãos genitais internos e externos. Os órgãos internos são vagina, ovário, tubas uterinas e o útero. Os órgãos internos são um monte de Vênus e a vulva, que englobam os grandes e pequenos lábios e o clítoris. Os ovários são órgãos pares relacionados com a produção dos gametas e dos hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. É sobre os ovários que vamos falar na lâmina número 88. Em aumento menor, podemos ser identificadas duas regiões. A região medular, que é constituída por tecido conjuntivo, contendo nervos e numerosos vasos que se ramificam para irrigar a cortical. A zona cortical é constituída de fora para dentro por epitélio de revestimento simples, cúbico ou pavimentoso. A albugínea ovárica, abaixo do epitélio, é constituída por tecido conjuntivo fibroso. O estroma, formado por tecidos conjuntivo multicelular e pobre em fibra, contendo os folículos ováricos. E o limite da região cortical com a medular não é definido. Os folículos ováricos podem ser classificados como se segue. Primordiais são os menores e mais numerosos e concentram-se na periferia da região cortical, abaixo da albugínea. Constituem-se de ovócito 1, envolvido pelo epitélio folicular, este sendo formado por uma camada única de células pavimentosas. Folículo em transição, presença de núcleos maiores e menores, estágio de ativação. Os primários, constituídos pelo ovócito 1, que na maioria dos casos já apresenta zona pelúcida, essa torna-se progressivamente mais evidente, espessa e fortemente acidófila, e pelo epitélio folicular, que se passa de simples pavimentoso a cúbico prismático. Separando o epitélio folicular do estroma adjacente, há uma membrana basal não evidenciada nessa preparação. Por fora da membrana basal, ocorre uma progressiva condensação e organização das células do estroma em torno do folículo, constituindo o esboço das tecas foliculares. Secundários ou antrais. Com a secreção do líquido folicular pelas células foliculares, formam-se vacúolos com líquido, que se acumulam entre as células e que confluem para formar uma cavidade única, o antro folicular. Este, à medida em que aumenta seu tamanho, passa a ser chamado de cavidade folicular. O epitélio folicular, agora denominado de camada granulosa, é estratificado poliédrico e passa a revestir a cavidade folicular. O ovócito 1, com sua zona pelúcida, permanece envolvido por células foliculares, que constituem uma coroa radiada, e está presa à camada granulosa pelo acúmulo óforo, um aglomerado maior de células foliculares, vista em um dos polos do folículo. Separando a camada granulosa das tecas foliculares, encontra-se a membrana basal, não evidente. A teca interna é formada por células do estroma modificadas, poliédricas ou arredondadas, que são células secretoras de esteroides. O citoplasma das mesmas é vacuolado e o núcleo é esferoidal. Entre as células existem numerosos vasos sanguíneos. A teca externa é formada por células conjuntivas fusiformes, com núcleos arredondados semelhantes às células do estroma, havendo também capilares entre elas. Os limites entre as duas tecas e o estoma não são bem definidos. Terciários, maduros ou de Graaff apresentam morfologia semelhante à de um folículo secundário em fase avançada de crescimento, possuindo tecas bem diferenciadas. Os folículos terciários tendem a fazer saliência na superfície do ovário e não são identificados na maioria das lâminas. Nessa lâmina podem ser vistos também folículos atrésicos, que constituem folículos ováricos que não ovularam e entraram em processo de degeneração. A atresia pode ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento folicular. No caso de folículos primordiais ou primários menos desenvolvidos, a atresia é caracterizada por degeneração do ovócito e desintegração do epitélio folicular. Em folículos mais desenvolvidos, a membrana basal torna-se espessada e hialina, passando a ser denominada membrana vítrea.
Folículos atrésicos avançados normalmente dão origem a cicatrizes de tecido conjuntivo fibroso e hialino, denominados corpos atrésicos.